Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ouvimos hoje um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que tem um tom de exortação. Os membros dessa comunidade, da comunidade de Coríntios, são solicitados pelo apóstolo Paulo a tomarem um caminho que seja o caminho da sabedoria divina e não o caminho da astúcia humana. Se escolhem o caminho da sabedoria divina, esta escolha vai coincidir com o pensamento de Deus manifestado nas Sagradas Escrituras. Deus e também o apóstolo Paulo prezam pela sabedoria humana, mas deixam bem claro que aquelas tentativas de autossuficiência e orgulho são incapazes de penetrar os segredos da divindade e obter assim a salvação. Em outras palavras, a salvação de alguém não depende do quanto que ele é sábio, do quanto que ele é astuto, mas depende exclusivamente de Deus, da fé que deposita em Deus e também em sua palavra. Por isso, Paulo exorta que ninguém deve depositar a sua confiança nas capacidades humanas, sobretudo aquelas que o próprio homem criou. Deve tomar cuidado com isso. Não devem tirar dessa realidade a sua vanglória ou o seu ponto de segurança. Concretamente, São Paulo deixa bem claro que deve ser abolido todo o culto da personalidade dos pregadores, porque podem até pregar bem, fazer bem à comunidade, mas eles estão inclusos naquele tudo que está a serviço e em função da comunidade. A pregação é um serviço à comunidade e o pregador deve estar a serviço da comunidade e não procurar tecer para si uma teia de honras e de glórias, de reconhecimento. O culto da personalidade do pregador que São Paulo critica nesse trecho que nós ouvimos. Porque tudo está em função da comunidade, ou porque tudo deve estar em função da comunidade? Porque esta pertence a Cristo e por isso mesmo está relacionada com o próprio Deus. São Paulo leva essas palavras à comunidade dos coríntios porque eles são ávidos de sábias dissertações. Eles quase que reprovaram a Paulo a simplicidade da pregação. Para eles, a pregação não pode ser simples, tem que ter grandes, belas, profundas, teológicas, dissertações a respeito desse serviço que é tão importante na vida da comunidade, mas que São Paulo diz, seja simples. Eles querem que não seja simples, mas que seja algo mais elaborado. Por isso que Paulo recorda, como a gente já comentou, que toda a sabedoria humana, ela é astúcia diante de Deus. E quando se embeleza demais a pregação, existe de fundo uma certa vaidade que quer chamar a atenção para aquele que prega e não para aquele que está sendo pregado, que é o Evangelho, que é o Senhor. Por isso, querer depositar nos homens a própria glória, ainda que estes sejam os apóstolos de Cristo, significa tirar o valor do sentido da cruz do Cristo. Paulo diz também nessa exortação que nós ouvimos, tudo é vosso, tudo pertence de fato a nós, tudo pertence ao cristão, mas pertence a nós para que nós possamos nos abrir a Cristo e como Cristo nos abrirmos ao Pai. Por isso quer dizer que o pregador só será compreensivo se ele for aquele grão de trigo que cai na terra e morre. Não é morrer literalmente,
mas é se perder, para se tornar transparente, tornar-se inteiramente absorvido por sua função de levar a Cristo e levar a palavra de Cristo. Nada há, pois, de surpreendente quando dessa morte, como Jesus diz no Evangelho, surge a espiga madura que dá a vida ao mundo. Resumindo, o serviço, seja ele da pregação ou qualquer outro, não é para a nossa glória pessoal, mas para a glória de Deus. Nós somos grãos de trigo que devem se deixar morrer, se tornar transparente, ao ponto de que o Senhor nos use ao máximo de nossa capacidade para que o seu reino continue sendo construído, para que o Evangelho continue acontecendo, para que nós possamos ser, apesar da nossa fraqueza humana, também sinal de salvação, no sentido de aproximar os outros àquele que é o Salvador de fato, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho aprofunda esse tema quando a gente vê Jesus chamar. Segundo o evangelista Lucas, o chamado dos apóstolos se dá depois do ensinamento às multidões. Por isso Jesus sobe na barca de Pedro, pede que essa barca se afaste um pouquinho mais e dali ensina as multidões antes de chamar alguém para ser seu colaborador. Também é uma demonstração do poder de Jesus. A barca, ela sempre foi o símbolo da igreja. Se Jesus prega sobre uma barca e depois chama os apóstolos a colaborarem nessa pregação, esta cena, este símbolo deixa bem claro que Ele é o Senhor da igreja, que Ele é o Senhor do apostolado, que Ele é o Senhor da pregação. O agir de Jesus faz-nos tomar consciência da nossa própria fraqueza, também da nossa indignidade. E essas coisas são superadas pela fé na palavra de Jesus. Isso tudo indica a disposição para o chamado, que, como ouvimos e sabemos bem como acontece no Evangelho, se concretiza em deixar tudo. E este fato, que nós ouvimos hoje, serve ainda para que Lucas, o evangelista, exprima a seu modo o registro do primado de Pedro. Como eu disse, Jesus fala da barca de Pedro, os outros são pescadores. Porque chamados por Pedro ou porque seguem a Pedro, constituído o pescador não mais de peixes, mas de homens de corações. Aqui, Jesus chama Pedro, depois chama os outros pescadores que estão com Pedro necessariamente. Evidentemente, neste caso aqui, pescar não significa matar, porque quem pesca peixe vai matar um peixe para que possa consumir o peixe. Significa deixar com vida. Pescar homens significa salvar, como diz claramente a palavra usada pelo evangelista. De fato, a igreja, ela tem de Jesus a missão de salvar a humanidade das forças do mal que a ameaçam. E para garantir a realização dessa tarefa, existe na igreja homens encarregados de uma particular função apostólica, mas devem unicamente a Cristo as forças que dispõem para levar a bom termo sua pesca e o ardor que põem para executá-la. Estes homens, os ministros ordenados sobretudo, prolongam no mundo a obra de Cristo e devemos seguir fazendo essa obra ouvindo o Conselho de São Paulo, não cultuando o pregador, não cultuando quem tem função apostólica, mas depositando sempre a nossa fé em Cristo e na sua palavra. Nós não seguimos homens, nós não seguimos padres, bispos, nós não seguimos o Papa, nós seguimos a Jesus Cristo. Mas todos estes podem nos ajudar no seguimento, quando oferecem verdadeiramente a sua vida pela causa do Evangelho e da construção do reino de Deus. Que Deus nos ajude a segui-lo, com um coração decidido e também apaixonado,
que a nossa fé esteja sempre no Cristo e que nós possamos, ao mesmo tempo que valorizamos os instrumentos para que a nossa fé seja sólida no Cristo, rezar por eles, para que também tenham essa fé sólida no Cristo e perseverem no chamado que foram incluídos pelo próprio Senhor, de não serem mais pescadores comuns, mas pescadores de vidas, pescadores de almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.